Apocalipse 22, verso 1. Aquele que é injusto, seja injusto ainda. Aquele que é imundo, seja imundo ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. As histórias do Antigo Testamento são sombras do que acontecerá nos últimos dias. Acredito firmemente que os dias de Noé estão aqui, onde vemos Gênesis 6 se desenrolando novamente. A maldade dos homens era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. Israel365news.com relata que Ben Shapiro comparou Donald Trump a Noé em um comunicado em 12 de novembro de 2024. O comentador político conservador e apresentador mediático ficou em êxtase quando Donald Trump ganhou as eleições. Como judeu ortodoxo, a reação de Shapiro à vitória começou com um louvor a Deus e depois se voltou para uma comparação bíblica, comparando Trump a Noé. Ele disse: o que torna Donald Trump diferente é que ele, como humano, foi construído para este momento. Shapiro continuou: agora houve muitas comparações bíblicas com o presidente Trump. Muitas pessoas apontam que o rei Davi tinha algumas falhas pessoais muito sérias, mas ele era amado por Deus. No entanto, tenho uma comparação bíblica, disse ele, que acho melhor. Antes de assistirmos ao seu vídeo, gostaria de mencionar que o rabino Yosef Berger revelou alguns aspectos surpreendentes da vitória de Donald Trump nas recentes eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Mais notavelmente, seu potencial papel na construção do terceiro templo. Você acha que o presidente Trump construirá o terceiro templo em 2025 e inaugurará o que eles chamaram de acreditar como o futuro anticristo? Israel e o Irão conseguirão finalmente a paz como nações? Deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários. O Sinédrio cunhou uma moeda com um perfil de Trump sobreposto à imagem do rei persa Ciro, que facilitou a construção do segundo templo em Jerusalém e terminou o exílio em 538 a.C. Ciro não era judeu. O proeminente rabino Berger disse: como Ciro, Deus colocou Donald Trump no poder para construir o terceiro templo e abrir o caminho para o Messias. Muitas pessoas apontam que o rei Davi tinha algumas falhas pessoais muito sérias, mas ele era amado por Deus. Ele também escreveu salmos. No entanto, tem uma comparação bíblica que acho melhor. Noé. No livro de Gênesis, o dilúvio está chegando e Deus encontra um homem que pode construir uma arca. Um homem que é, como Deus diz na Bíblia, um pequeno jargão hebraico para você. Isso significa um homem justo, completo em sua geração. Pleno em sua geração. Ele foi construído para o seu tempo. Foi uma má geração. E ele era um homem completo, um homem pleno para o seu tempo. Esse é Donald Trump. Sim, Donald Trump tem toneladas de defeitos. O mesmo aconteceu com Noé. Confira os capítulos que acontecem logo após o dilúvio. Fica um pouco estranho, mas quando o dilúvio está chegando, você precisa de um homem que contraria as restrições de uma geração corrupta e construa o barco. E Donald Trump constrói o barco. A América não vai apenas sobreviver às tempestades, a América vai reconstruir quando as águas baixarem. E as águas estão agora, graças a Deus, começando a baixar. Esse é Donald Trump. Das profundezas do seu sofrimento, o povo judeu construiu uma nação poderosa. E a estrela de Davi paira orgulhosamente sobre esta terra querida. Enquanto nos recusamos a calar-nos diante do mal,
Enquanto nos recusamos a apagar a luz da verdade no meio das trevas, e enquanto nos recusarmos a tornar-nos espectadores da barbárie, então sabemos que a bondade, a paz e a justiça acabarão por prevalecer. Número 1. Noé é um tipo de Jesus Cristo. Os judeus, como Ben Shapiro, perderam o sentido do Antigo Testamento e ligaram-no a Trump ou a quem quer que escolhessem associá-lo. Toda a história de Noé é sobre Jesus Cristo. Assim como Noé foi o salvador físico de sua geração, Jesus, o Verbo feito carne, veio para salvar todas as gerações. Número 2. Noé e Jesus apontam todos os homens para a terra. Noé aponta as pessoas para uma arca, enquanto Jesus aponta as pessoas para a arca da aliança, onde estão localizados os 10 mandamentos. Noé entrou na arca e Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, lá onde está a arca da aliança. Paulo descreve Jesus como nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial, Hebreus 8 e 9. Número 3. A arca de Noé tem uma porta e 3 andares. Em meio ao grande dilúvio vindouro, o único caminho para a salvação é através de uma porta. Jesus é a porta. João 10, verso 9. E com esta entrada, com esta porta que é Jesus, vem 3 andares. Deus nunca destrói uma civilização sem um aviso. Você pode encontrar a advertência de Cristo em Apocalipse 14, 6 a 11, a mensagem dos 3 anjos, e em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, 6 a 7. Por meio destes, o mundo que então existia foi inundado de água e pereceu. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão guardados para o fogo. Assim como o mundo inteiro foi limpo pela água no passado, ele será limpo com fogo no final. Número 4. A marca da besta. Gênesis 6, verso 3 diz: Mas estes falam mal de tudo que não sabem, e tudo que sabem naturalmente, como bestas brutas. Nestas coisas se corrompem. A mensagem de Noé foi acompanhada por um poderoso milagre. Noé não teve de caçar os animais. Os animais obedeciam à voz de Deus. Enquanto isso, os homens e mulheres estavam agindo em modo besta e rejeitaram o chamado de Noé. Da mesma forma, no final dos dias, ao rejeitar a mensagem dos 3 anjos, a maioria receberá a marca da besta. Número 5. Os 120 anos de liberdade condicional e o fecho da porta da arca. A corrida pré-inundação recebeu um período de liberdade condicional de 120 anos. Quando a porta da arca se fechou, os salvos foram salvos e os perdidos foram perdidos. Depois disso, não haveria mudança de lado. Foi a mão do Senhor que fechou a porta da arca. Daniel 12, verso 1 diz: E naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação. Cristo fará este anúncio solene no céu, de que a provação fechou, tal como a porta que se fechou no tempo de Noé. Mas quando a liberdade condicional termina, ainda não é o fim do mundo.
Quando a mão do Senhor fechou a arca de Noé, eles permaneceram na arca por 7 dias sem chuva, sem inundação. E então veio o grande dilúvio. Apocalipse 22, verso 1 diz: que o santo seja santo ainda e que os ímpios sejam ainda maus. Algumas pessoas serão seladas e outras serão marcadas. Assim como a arca foi levantada, assim Jesus foi levantado na cruz. E todo aquele que nele crê não perece, mas terá a vida eterna. João 12:32 diz: e eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens para mim. A história de Noé é sobre Jesus e a salvação, queridos amigos. A América falará como um dragão, diz a profecia. Isso forçará as pessoas a adorar o anticristo papal. Jesus é o nosso único refúgio e força. Você recebe Jesus como sua única fonte de segurança? O cumprimento da profecia? Se sim, digite gentilmente na seção de comentários: Jesus, meu abrigo no tempo da tempestade.